Olá, estamos começando mais um episódio do podcast ICD Educa, o podcast do Instituto da Criança com o Diabetes, e que tem o objetivo de informar, educar, contar histórias sobre o diabetes tipo 1 e sobre a vida. Afinal de contas, o que a gente quer trazer aqui é uma união de todos nesta causa. No episódio de hoje, já que a gente está no mês das mães, se aproximando do Dia das Mães, eu, Kelly Matos, mãe do Gabriel, vou receber uma mãe fantástica, com uma história incrível. Mãe de dois, para Mãe de começar, 2. né? Mãe do Samuel e da Maitê. Isso E aí. que, além de tudo, ela faz Iron Man é uma coisa que eu não eu só já fiquei cansada só de ouvir, mas a história é maravilhosa. Então eu vou convidar vocês para acompanhar com a gente o episódio que está muito especial. Recebendo Milena Klein, seja bem-vinda ao podcast ICD Educa, tudo bem? Tudo bem, tá um prazer para mim estar aqui, né, representando estar no ICD, um lugar que marcou muito a minha história e marca até hoje. Vocês vão descobrir um pouquinho mais aí durante o podcast. Então, a tua história, assim, por si só, do começo, se a gente pegar, para os ouvintes compreenderem, a gente está falando de alguém que fez o acompanhamento aqui desde os 12 Desde os anos, 12. aí conhece o marido no ICD, é uma coisa impensável, né? Mas tem filhos, tem 2 filhos. A Maitê tem o diagnóstico e faz o acompanhamento também. Quer dizer, toda a história é interligada. Vamos começar do começo. Como é que foi com 12 anos? Como é que tu veio parar aqui? Bom, eu tive o diagnóstico com 12 anos de idade. Eu comecei a emagrecer muito. Eu Uhum. já era eu sempre fui muito ativa. Eu brincava, jogava futebol. Eu comecei a emagrecer ao ponto de botar as calças, a bermuda e não nada ficar. Então, a minha mãe, teve a sabedoria e falou: "Bom, não tem alguma coisa está errada". Investigar. E aí eu acordava de madrugada, tomava água, minha mãe: "Meu Deus do céu". E a minha mãe acha que tá com diabetes, não sei por que ela fez essa conexão, se ela já tinha algum conhecimento, me levou para o médico, então eu tive o diagnóstico, sem entrar, em coma ou alguma coisa desse Ah, tipo. ela percebeu. Olha Ela que percebeu interessante. isso antes. E eu tô dizendo isso porque eu percebi isso na minha filha também, como se eu tivesse vivido exatamente o que a minha mãe viveu, né, hoje sendo mãe. E aí eu comecei o tratamento, meu pai é militar, né, hoje militar da reserva, e a gente foi indicado a buscar o ICD, que era um centro referência, então Vocês comecei. moravam Eu moro em em Canoas, morava em Canoas. Canoas e ainda moro até hoje em Canoas. Então a gente começou o tratamento aqui no ICD aos 12 anos de idade. Eu sempre fui muito rebelde, digamos. Eu tenho um desse em casa, aquele que é assim, ó, Então eu o trem menti, não pega. eu menti as glicemia, eu cheguei a ter uma glicada de 18 e pouco, 19. A Menina. minha mãe e meu pai já não sabiam mais o que fazer, eu era a diabética problemática, assim, né. Revolts. Revolts. Não, enfim, né. E até que a gente tinha um projeto aqui no ICD, com atividade física, Ah, né, que que era um grupo legal. de corrida, e eu comecei a correr, né, e aí pra correr bem, tu tem que ter um diabetes bom, senão Ah. não tem performance. Com uma glicemia muito alta, tu tem cãibra, tu tem fadiga, o teu corpo não responde. Então o que me levou a buscar um bom tratamento foi a performance, no esporte, isso com uns 14, 15 anos já. Então eu fiquei uns 2 anos, assim, foi bem difícil, para minha mãe, porque não adiantava falar, não adiantava. E hoje eu estando Cara, do a gente outro maternidade não é cuspir pra cima, não é o tempo a primeira coisa, quando meu filho nasceu, Milena, eu falei: "Mãe, me desculpa, pelo amor de Deus, o que que eu posso fazer por ti? O que que tu quer? Uma casa, um carro? O que que tu quer?" Porque agora a gente, do outro lado, a gente pensa: "Nossa senhora, o que elas fizeram por nós é surreal, bizarro". E tu tá contando isso, que a tua Exato. mãe, imagina, com um diagnóstico desse, sabendo de todos os cuidados, e tu não queria fazer. Não queria fazer de jeito nenhum. E, então, através da corrida que tinha Que aqui legal. o grupo de corrida e tudo mais, e foi aí nesse grupo de corrida que eu e o Vitor se conhecemos, né. Então a gente Ah. fazia algumas provas de corrida de rua, por exemplo, de revezamento. Então, normalmente iam 8, 12 pacientes do ICD e a gente corria, tinha um grupo, a gente ia
nos sábados na Redenção, fazia um Que treino ano lá. é isso? Isso eu devia ter 16, Não, eu te perguntei porque hoje nós estamos 15, gravando em 16. 2026 esse podcast. Corrida é uma coisa É. super que já tá no Não, cotidiano da aquela cidade. época Não, não né? era. Esses grupos de corrida, enfim. Mas como era uma coisa que tu gostava, foi onde tu te É. achou, então. E aí eu precisei melhorar os meus exames Entendi. para isso, né? Então eu brinco que o esporte salvou minha vida. E aí comecei a correr, aí eu gosto de desafio, eu gosto de resultado. Aí fui correndo 5, 10, 15, 21, enfim, fui correndo vários até me lesionar um dia, porque eu corria demais, daí me alucinei sem limites. E aí Ela é imparável, gente, eu já fui notei. parar na fisioterapia e a Aham. mulher, o esposo da minha fisioterapeuta, fazia a prova de Ironman dela, me deu um DVD do Iron. Um DVD, nem se tem DVD mais hoje. Jovens, vocês que não sabem o que é DVD, as imagens ficavam armazenadas ali. Tudo que vocês veem no celular hoje, a gente botava o DVD e DVD. assistia, E não né? podia estar arranhado, senão Deus, trancava. ei, tinha isso, né? As duas entregando a idade aqui. Mas e aí? E aí eu comecei a assistir, eu assistia aquele DVD do Ironman 4, 5 vezes por dia. E eu falei, bom, vou fazer um Ironman. E aí foi assim que começou. E treinei durante 8 anos para provas de Ironman. Fiz 6 meio Iron, né, que é metade da distância. Eu acho que é importante a gente falar para quem está nos ouvindo o que é o Ironman e o tamanho do que é isso. Porque eu tô aqui cansada só de... Eu fico pensando, meu Deus, como ela conseguiu. Mas fala pra gente o que é cada coisinha pra gente mostrar o tamanho do esforço que é isso. O Ironman completo, ele é 3,8 quilômetros de natação, nadando, 180 quilômetros de bicicleta e 42 quilômetros correndo. Direto, sem parar. 42 quilômetros correndo. Vocês pegaram isso, gente? Vocês pegaram 42 quilômetros correndo. E isso, há 10 anos atrás, a gente não tinha as tecnologias que se tem hoje. Por exemplo, tu acompanhar a glicemia pelo celular. Então, tu tinha que pedalar, furar o dedo, fazer o exame de... então, era um desafio. Eu já usava a bomba de insulina naquela época, pelo nível de treinamento, e todo dia um treino diferente. Mas a questão da medição tinha que furar. Então, tinha uma bolsinha, pedalando, a gente fura o dedo, né? Não para. Então, E aí, em 2014, eu fiz o Ironman de Florianópolis, aqui em Jurerê, que ele é bem famoso. Eu fiquei em 3º lugar na categoria. 2015, eu fiz o de Fortaleza. E fiquei em 2º lugar na categoria. Só que entre esses dois, eu tenho uma frase que é: transforma adversidades em oportunidades. Eu casei, 1 mês depois que eu casei, quando eu falei sim na saúde, na doença e na pobreza, eu não achei que ia chegar tão rápido, né? Eu sofri um acidente, quebrei a coluna em 2 lugares. Em outubro de 2014. Um acidente... Na Beira-Rio ali, na avenida de bike pedalando, né? Meu Deus! E aí me recuperei, né? Foram 3 meses ali e tal. Os médicos achavam que eu não ia conseguir voltar a treinar nesse nível, né? Consegui, em 1 ano, fazer um Iron de novo. E aí o meu marido tava inscrito para fazer um Iron, que a gente casou, e aí ele também nada, pedala, né? A gente tava... E aí... Imagina essa casa. A gente é bem acelerado. E aí, em maio, acho que na primeira semana de maio, ele também sofre um acidente. De bike ali. Só que o do meu marido foi um pouquinho mais grave, assim. Ele ficou 11 dias inconsciente com risco de morte cerebral na UTI. Uns 6 meses, E daí eu Isso vocês recém-casados? 6 meses de casado. Foi o meu acidente, depois 3 meses depois ali foi o acidente dele. E daí eu falei, não, eu vou cruzar a linha de chegada, eu vou fazer uma homenagem pro meu marido, ele vai estar 100% recuperado. E aí deu super certo. Ele ficou 100% recuperado, sem nenhuma sequela, e eu fiz o Iron e cruzei a linha de chegada com uma faixa para ele, bem legal. Que legal. Eu quero dar um passo atrás, porque eu quero saber como foi o encontro de vocês. Vocês eram parceiros aqui, né? Imagino, receber um diagnóstico enquanto criança, enquanto adolescente, é puxado, né? O Vitor teve diagnóstico aos 17. 17. E aí a gente se encontrava todo sábado para correr. Eram do mesmo grupo desse aqui do ICD. A gente se encontrava todo sábado, tinha um treino na Redenção, então todo sábado a gente ia lá e treinava. Como tinha pessoas de várias cidades, Nova Santa Rita, Canoas, então tinha só esse treino onde a gente fazia com todo mundo, né? Então, daí a gente foi se aproximando, assim, né? E gerando aquela conexão, né? De viver os
Os mesmos desafios, eu brinco que eu acho que a minha mãe ficou bem aliviada, porque Era alguém que é ia uma cuidar. preocupação da mãe, né? Será que o marido vai entender? Vai, né? Então a gente já sabe. Tô hipo, não tô hipo, não. Inclusive, eu brinco que quando ele foi me pedir em noivado, ele teve uma hipoglicemia, que ele abriu o negócio da aliança, assim, e não falava nada, tava branco. E aí tu já identificou, eu, tá assim, aí, pô. eu falei, tá aí, dele. Ai, não tô. Aí virou o copo. Nossa, foi um caos, assim, né? Gente, bom, se entenderam, se acharam. entenderam. E pedido de casamento? Pedido Foi depois de pedalar 927 não, quilômetros. foi nesse dia aí, no restaurante, né, com hipoglicemia aí. Então, foi muito... A gente se entende bem, né, por viver os desafios ali. Cada um tem as suas particularidades. Sim, sem dúvida. E aí, quando a gente casou, e sempre, né, a gente sabia que tinha um percentual de... Eu sou uma pessoa muito positiva, assim. Sempre eu vejo o lado positivo das coisas. E eu sempre, não, a gente vai ter filho e não vão ter diabetes, fica tranquilo. Sim, tava mentalizando e... vai dar tudo certo, capaz, já tem tu. E, tipo assim... A mãe achando que tem o controle, né? Na minha cabeça era certo que não ia ter. E aí, ano passado, em abril, teve um dia de noite que eu tava dormindo e a Maitê chamou. Eu nunca falei sobre o diagnóstico dela, né, mas... Ela começou a emagrecer, daí eu já dei um alerta, né? E na época ela usava a fralda para dormir. Eu, durante o dia já não usava mais. E aí um dia ela começou a acordar com a fralda, vazar a fralda. Tipo assim, a fralda segura bem, nunca vaza, né? Deu, já me acendeu uma pulguinha atrás da orelha. Daí teve um dia na madrugada que ela dorme no quarto dela, chamou pedindo água que tava com sede. Daí, olha como é. Eu falei, não, capaz, ele tá sonhando. Nem fui lá. Né? Daí tu tava com a... Não tem, porque não tem. Eu vivi exatamente o que eu tinha vivido, né? O meu diagnóstico foi assim, eu lembro eu já tinha 12 anos, então eu acordava, pegava Pedindo água na água. geladeira e tomava. Minha mãe chegou lá, opa, tem alguma coisa. E aí eu comecei, né? Teve umas 2 madrugadas, assim, que ela acordou pedindo água, daí muito xixi, daí na outra semana veio da escola 2 escapes de xixi. Aí eu fiz a ponta de dedo, tava, né? Porque a gente tem os aparelhinhos em casa. Tava tudo certo. Daí num domingo a gente... Ela com quantos anos? 4 anos. 4. Daí teve um domingo, acho que foi, domingo. Domingo a gente foi na igreja, que a gente vai, e ela pediu pra comer um croissant de Nutella. Eu falei, come, né? Sim. Ou o croissant, acho que era do tamanho da minha cabeça. Era um croissant gigante, assim, deu... e ela faceira comendo aquele croissant, né? Aí acordou... também, fralda vazada, aquele caos todo. Daí eu fiz a ponta de dedo, tinha dado 170 e poucos, assim, que é alto, né? Fora do normal. E daí o meu marido falou, tu quer que eu fique contigo? Daí eu, não, vou dar o café da manhã e vou medir, né? Daí eu falei, não, fica tranquilo, vai trabalhar, isso aí foi um erro do aparelho. Tu tava em negação, mulher. Negação. Tá tudo certo, isso, aquilo, tá. Daí ele foi, daí eu dei uma dei o café da manhã ali e tal, isso, aquilo. Daí depois eu medi, já tava 295. Daí aquele... A alma sai do corpo. Daí eu comecei a chorar na frente dela desesperadamente. Eu tava grávida do Samuel, de 8 meses. E eu comecei a chorar e ela olhava pra mim. Mamãe, por que você tá chorando? Tá tudo bem. E daí eu chorava mais. Daí na hora eu né, liguei e tal. Daí eu tinha contato do uma endócrina, liguei pra lá, tu já sabe o que não preciso te dizer nada, né? Só traz ela pro ICD. Só que eu vivi uma história aqui no ICD. Eu digo que foi o dia que eu mais chorei na minha vida, foi esse dia. Porque eu conheço todos os médicos aqui. Né? Todos. Eu já passei por todos os médicos, todos. Né? Até encontrei o Dr. Balduino agora aqui. E aí, como é que tá? E aí, sou bem, né? Todo mundo me conhece no ICD aqui. Então, eu chegava aqui, todo mundo vinha me abraçar. Eu chorava. Porque eu sei o que ela vai passar, né? Os desafios que ela vai ter, né? Eu como mãe, como 2 gestação, uma mulher, o desafio, né? Então... Na verdade, quando tu te dá conta, não é o fato em si, mas é tudo que tu viveu, que tu sabe que vai
passar Uhum. na vida dela também. Exatamente. Tu como mãe, mas como alguém que sabe Uhum. do que vem por aí. Ao mesmo tempo que a gente, pô, tá tudo certo, a gente domina tudo, né? Não, olha aí, a mulher faz o Iron Man, nossa, realmente. Mas é aquilo, a gente não quer pro nosso Claro, filho, claro. né? Então, foi um dia bem difícil, assim, né? E chorei, e todo médico que vinha me abraçava, eu chorava, de soluçar, enfim. E aí a nossa vida mudou, porque diferente com 12 anos, eu já me aplicava insulina, né? Eu já tinha uma autogestão, uma consciência que uma criança de 4 anos não tem noção nenhuma. Então, assim, a nossa vida mudou, né? Eu falei pro meu marido assim, olha, existia uma vida da nossa família antes disso. Agora a gente guarda essas memórias numa caixinha e existe uma nova vida que a gente vai precisar ter. Precisar construir. Não adianta a gente querer viver o que não existe. Isso não existe mais, né? Então, assim, o que me pesou foi a liberdade que uma criança tem hoje, né? Então, a criança hoje, ela vai lá, pega uma maçã e sai comendo. Não tem Não tem mais. mais isso. A criança acorda e toma um café. Não tem mais isso. Ela tem que se acordar. Tá 150. Vamos fazer um chazinho. Então, tu tem que ter estratégias. A criança quer comer, a criança acordou. Vamos tomar um chazinho, faz a insulina, espera 20 minutos, 15 minutos, fazer efeito. Quando fez efeito, aí a gente começa a comer. Só que a criança de 4 anos, quando ela quer alguma coisa, né? Então, ao mesmo tempo que são desafios na escola, né? Quando tem aniversarinho na escola, o que a gente faz? E quem é que vai aplicar insulina na escola? A escola não tem essa responsabilidade, né? Então Eu tava conversando com a Milana antes de começar o podcast, porque na escola do meu filho tínhamos o Arthur, que também aqui no ICD é super, né, conhecido, filho da Pri, e o Arthur fez com que uma turma inteira e uma escola inteira aprendesse o que é diabetes, porque acontecia isso aí. Na Universo Mágico, a escola do meu filho, as crianças se servem. Meu filho se serve, meu filho tem 3 anos, eles se servem. E o Arthur tinha e tem que pesar a comida. Então, todas as crianças quiseram entender o que era. Por que tem que pesar? Por que eu não tenho que pesar, né? Não era nem uma coisa boa ou ruim. Por que eu também quero pesar? E aí eles perceberam esse interesse. E aí, para você ter uma ideia, guria, eles fizeram uma boneca, que era a Maria Joana, se eu não me engano, que eles mediam a glicemia dela, tinha todas as questões, as coisas, e vieram parar aqui no ICD para conhecer, para saber. Olha, a infância é um território, assim, de uma riqueza, né? E eu imagino que os colegas, né, da tua filha também vão ter a oportunidade, a possibilidade. Claro que a gente olha, né? Poxa vida, mas tem tanta coisa a crescer a partir disso que é fantástico, é formidável, assim, né? Exato. Então, são alguns desafios, né? Então, existe a dor, né? Não tem como não negar isso, né? Mas é bom tu falar disso, porque quem tá nos ouvindo agora, acho que deve ter muitas mães nos ouvindo agora, né? E que se depararam com um diagnóstico, algumas já passaram, mas, né, e estão vivendo outra realidade agora. Mas, tipo assim, cara, o que eu faço? Eu sou uma pessoa, como eu falei, assim, bem otimista, bem positiva, né? E eu digo assim que a dor, tu vê os desafios que o teu filho vai enfrentar, né? E eu acho que assim, eu sou diabética desde os 12 anos. Eu acho que o maior desafio da doença crônica é que ela não tem feriado, ela não tem final de semana, ela não tem folga, né? Ela é sempre todos os dias. Não tem tipo assim, hoje eu não quero ter diabetes. Vou deixar ela em casa deixar, e vou sair na festinha. Não tem. Ela vai estar sempre contigo. E isso te desgasta, né? Tu tem momentos que tu tá super bem, super focado, que tu pesa, que tu... Tem momentos que quer chutar tudo pro alto, né? Então, assim, eu como mãe, sendo diabética, tem 2 viés. Hoje eu entendo que eu tenho 33 anos, né? Eu já escrevi 2 livros, fiz 5 Ironman, fiz 2 Ironman. Eu sou uma pessoa muito madura. Pela minha idade, sou empresária, tenho uma empresa, enfim. E as pessoas, como é que... As pessoas veem, eu acho que tu tem uns 40 e poucos. Eu falo, é muita sabedoria, né? Porque o diabetes te ensina isso, né? Tu não aprende resiliência lendo um livro. Tu não aprende resiliência na escola. Então, ao mesmo tempo que eu vejo, toda vez que eu vou, todo fato, ele tem um significado que a gente coloca nele. Né? E muitas mães têm inconscientemente, tu pensa, que merda, meu filho tem diabetes. É inconsciente, porque tu tá ali fazendo 10, 12 aplicações de insulina no teu filho.
Não tem como tu dizer, ai, que legal, eu vou. Não. Não tem. Vamos E racionalizar. no teu caso, tu tá dizendo uma criança de 4 anos, né? 5 que ainda agora, né? Mas. Para compreender tudo isso. Cara, para quem não é mãe, eventualmente, uma criança de 4 anos é uma negociação nível Organização das Nações Unidas para tu conseguir escovar um dente. É tipo assim, ó, para conseguir botar aquela fralda, porque ele queria botar a calça da Patrulha Canina, mas a calça é do Chase e ele queria do Rubble. É uma negociação constante, assim, ó, não tem ONU que dê conta. E aí tu tem que manejar, e eu tava assistindo os teus vídeos, né? Recomendo fortemente nas redes sociais, a tua filha contando. 1, 2, 3. Como é que funcionou isso? Ou como é que funciona? Ou é essa negociação diária? O que acontece? Como ela já vê que eu faço isso e o meu marido já faz, a nossa vida já era. Ela era a estranha da família. Ela que Tipo não assim, fazia. ela que não fazia. Agora ela faz parte. Agora ela faz parte. Claro que chegou o Samuel não tem. Se Deus quiser, não terá. Não vai. E daí ela, até semana passada, ela falou: Ô mamãe, quando o Samuel ficar mais velho, ele vai usar Libre? Eu falei, filha, tomara Deus que não. Então, tipo assim. Mas pra ela é uma coisa que normal, claro. entendeu? Ela chega, ela mostra pros colegas, olha o meu Libre, né? A gente tem uma Barbie diabética que tem Libre, ela tem uma Barbie. Então, tem a dor como mãe que tu gostaria que teu filho fosse numa festa de aniversário e tu não ficasse se preocupando com tanto quantos brigadeiros, negociar, 3 brigadeiros, um cachorrinho, ou quando tu quiser comer, tu mostra pra mãe que tu vai comer, né? Tu não queria passar por isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu digo pro meu marido assim, ó, com toda a humildade, e não dizendo que a minha filha é melhor ou pior, dificilmente, né, vai existir uma criança, a não ser outra diabética, com tanta resiliência e força como ela tem. Então, toda vez que eu vou aplicar nela, eu não penso assim, ai, coitada da Maitê. Não. Porque todo fato eu dou um significado. E esse significado me gera uma emoção que pode ser boa ou ruim. Então, eu que decido qual o significado que eu vou dar para aquilo ali. Né? Por mais que tem momentos que a gente bate, tipo assim, tu chora, né? A gente é ser humano. Toda vez que eu aplico na minha filha, eu digo assim, não vai ter menina mais forte e resiliente que essa. Porque ela não chora. Ela não chora. Ela faz 9 injeções. Às vezes ela diz, mamãe, todo dia é pique. E eu falei, sim, filha, todo dia é pique. Né? Ai, coração da mãe. E aí, então eu enxergo esse outro lado, sabe? Eu foco nesse outro lado de que das competências e do que uma doença crônica te desenvolve como pessoa, porque eu fui essa pessoa. Né? Então, assim, ano passado, na enchente, eu fui atingida, moro em Canoas. E eu já estava com um projeto para escrever meu segundo livro ali. E eu fui atingida pela enchente. Faziam 10 meses que eu tinha reformado toda a minha casa e fui atingida. E eu falei, beleza. Eu vou escrever o livro mesmo assim. Das pessoas, meu Deus, como? Eu escrevi um livro em 28 dias. Eu não estava nem na minha casa morando. Minha casa estava embaixo d'água. Então, acho que a gente, muitas vezes, expande e foca muito na dor. Né? A gente foca muito na dor. É porque, coitada, ela é diabética. Né? Eu acho que sim, tem momentos, e nós temos que nos permitir, como mães especiais, né? Podemos dizer assim, mães atípicas, a gente tem que ter esse momento que a gente chore, que a gente, quando sente a dor, a gente fique brabo, que a gente, sabe? Porque é normal, não é? É humano, te exige muito. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que perceber o outro lado. Eu tenho que perceber que, uma criança que consegue esperar a hora de comer, uma criança que tem uma alimentação super saudável. Minha filha todo dia leva ovo cozido de lanche, entendeu? Nossa, isso faz a diferença. Não, né? e tu tá a possibilidade, não, a realidade de fornecer materiais para ampliar repertório, né, que a gente diz hoje, porque hoje com tudo que é educação, com o que a gente sabe, coisas até que nos deixam noiadas, a gente fica muito, né, não vou deixar sofrer, não vou deixar não sei o quê, não vou deixar... Cara, ampliar o repertório, ele saber lidar com a tristeza, com o sofrimento, com a frustração, isso aí é uma coisa que deveria estar no radar de todo mundo, né? Porque nós seremos adultos com mais possibilidades para enfrentar quando vier a dificuldade, a adversidade. E o que tu está me dizendo é exatamente isso, né? A tua filha, ela é educada no sentido de ter todo este repertório. Ela já tem esse repertório para quando vier alguma coisa, ela conseguir responder a isso. É fantástico, né? Se pudesse... eu quero
apertar um botão para ele desenvolver essa habilidade. A tua tem essas habilidades de poder ter E a repertório. gente, como adulto, sabe, né? É aquele trabalho Claro. desafiador que que tu acha que não vai aguentar e tu vai lá e faz e acontece e tu se tornou uma pessoa melhor. Claro que nós não gostaríamos de desenvolver a força e a resiliência através disso, mas, pô, se a vida te colocou isso, né? Eu acho que cabe a forma como tu vai lidar como você vai enxergar esse desafio, né? E eu acho que isso é um ponto sempre que a gente tem que perceber. Ah, é difícil, Claro. mas é que é a possível, vida é é. difícil. Eu gosto sempre de falar isso. Que bom que tu tocou nesse ponto, Milena. Quando a gente imagina ou fantasia ou se ilude de que, ai, mas olha só, ela fez Iron Man. Cara, é difícil pra caramba. É difícil. E se não tiver dando trabalho, não é a vida. É editado. Dá trabalho. Se alimentar bem dá trabalho. Se alimentar mal vai te dar trabalho, porque depois tu vai ter um monte de coisas, né? Que tu não vai conseguir a tua saúde. Ser casado dá trabalho. Se separar dá trabalho. A vida é assim. Só que essa fantasia, essa ilusão. E assim, não lidar, como tu disse, né? Focar na dor. É que nós vamos passar trabalho. E vai dar tudo certo. E é isso aí. Vambora. E quando der errado, a gente levanta e continua, né? Eu sei que o nosso tempo aqui também, a gente começa a falar, eu e tu, né? Eu me emocionei aqui. Não precisa ser um momento mais difícil, porque eu acho que às vezes a gente não consegue, são tantos, né? Eu queria um momento difícil e eu queria um momento legal. Se for um momento mais, pode ser. Qual foi o mais difícil? Talvez aquele que tu tenha me contado, né? Quando tu viu que tava lá acima de 200. O mais difícil e o mais legal. Eu acho que o mais difícil é esse primeiro dia, né? O primeiro dia é o mais difícil, porque tu conhece o diabetes. Eu conheço. Tu entendeu? sabia do que tava falando. Eu sei o que eu iria enfrentar como mãe. E eu sei o que ela vai enfrentar. Eu já sei o que ela vai enfrentar. Né? Pode ser que ela reaja de uma maneira melhor ou pior, porque a gente não tem esse controle. Mas eu já sei o que ela vai enfrentar. Eu sei o dia que ela quiser ter engravidar, o desafio que vai ser, a gestação, como é que vai ser, entendeu? Claro que cada diabético tem as suas particularidades. Então, por saber tudo, aquilo me pesou muito, né? Porque eu vivo, né? Eu não posso dizer, eu não sei o que é. Não, eu sei o que é. Né? Então, aquilo pra mim, eu digo que o pior dia foi aquele dia. Eu chorei. Eu acho que eu cheguei a desidratar aquele dia. Eu quase tive que fazer um soro lá, porque de tanto que eu chorava. E eu me permiti isso, porque realmente, né? Porque tem que se permitir também, né? Eu acho, eu exato. concordo contigo. Depois a gente vai levantar os caquinhos, tá tudo bem. Então, pra mim, o dia mais difícil foi esse, sabe? Tipo, tá, agora é uma outra vida, sabe? Então, aquilo pra mim foi muito marcante, assim. Registrou esse dia como, né? Pra mim foi o dia mais difícil, assim. Então, se você tá ouvindo, né? Teve um diagnóstico, sabe de alguém que teve um diagnóstico? Olha aqui, ela tá aqui agora, um ano depois, tá quieta, morrendo, falando, sabendo o que tá acontecendo. E com o ICD, né? Que é uma instituição fantástica. Eu fico sempre, assim, maravilhada com tudo que eles fazem e promovem. E é o teu caso, né? Que com 12 anos também. Tá, e um momento que foi legal, que tu falou, cara, é isso aqui, acertei, estamos acertando. Eu acho que a gente tem vários momentos, é que assim, existem momentos legais com a doença, né? Eu acho que isso marca a nossa vida como mãe. Mas esses dias a Maitê, acontece seguidamente agora, né? Que já tá tudo. Mas esses dias ela pegou alguma coisa pra comer, eu acho que era uma banana, e chegou com a insulina pra mim aplicar nela, né? Ô, mamãe, antes de comer tem que fazer o pique, né? Ela chama de pique, né? Eu falei, é isso aí, filha, é muito bem. Então, tu entender que tu fala. Saber que as coisas, ela já tem um entendimento, né? Então, isso é muito importante pra nós, como pai e mãe também, né? O meu marido também é diabético, então a gente, tipo, é isso aí. Né? Então, ela... Deu, né? E, por exemplo, a gente foi num aniversário, nem sempre é assim, né? Mas a gente tá... É porque dá trabalho, gente. A vida, eu falo, acordar cedo dá trabalho. Se você acordar, tudo dá trabalho. É assim, não acredite que alguém diz, ai, não, dá trabalho. Aniversários e eventos é um caos. É um caos. Porque aquele monte de brigadeiro, né? Aqui é docinho, é o cajuzinho. E a gente combina, né? Ó, o que tu quer comer dela? Tá, eu quero comer um cachorrinho, 2 brigadeiros, não sei o quê. Daí a gente, né? Ó, não pode passar de 2 mãos, né?
Tem que ser. Escolhe aqui o que tu vai querer, né? Querida. E daí teve um aniversário que ela foi e a gente combinou antes, né? O que ela ia comer, e ela comeu exatamente aquilo, sabe? Comeu um cachorrinho, 2 salgadinhos e, tipo, 3 brigadeiros e o bolo, né? Que daí a gente faz a contagem e aplica em relação a isso. E aí a gente tem um grande aprendizado com isso, né? Por exemplo, a minha filha, ela chorou muito para botar o Libre, que dá um barulhão, assim, mas a aplicação de insulina, a partir do 2º dia, do 3º dia, ela não chorou mais. Os primeiros 2 dias foi segura 2, 3 para aplicar, né? Ai, me dá um arrepio. Então, tu vê quanto a criança se adapta. É isso. E ela não fica reclamando, sabe? Ela vai fazendo Ela vai esse fazer, repertório, né? exato. Ela vai criando esse repertório para situações. Não, eu me adaptei aqui e vamos embora. Exato. Então, acho que os momentos que nos deixam felizes é toda essa educação, porque tu podia pensar assim, né? Eu vou facilitar a vida do meu filho. Facilitado, tipo assim, come o que tu quer, eu vou fazendo de qualquer jeito, eu vou, sabe? Não, tu tem que seguir, tem que ser contagem, tem que pesar, tem que comer, tem que aplicar antes, tem que... Né? Então, por exemplo, hoje, graças a Deus, a escola que ela tá, eles nos acolheram super bem e eles aplicam lá nela, né? Tem uma pessoa que aplica nela, então a gente aplica meia hora antes do lanche, né? O lanche dela tudo é pesado, isso, aquilo. Então, às vezes, como mãe, a gente quer economizar a criança, sabe? É isso, gente. Não quero que sofra, não quero. Eu que vou fazer por ele. Não, pode comer. Daí come sem. Vai comer e não dá o efeito, dá um pico altíssimo, sabe? Então, o teu papel não é não dificultar. O teu papel é fazer o certo, porque o certo, eles vão. Vai ter esse período de adaptação, mas o certo, uma hora vai ser o normal, né? E tá bem, E tá né? tudo certo, né? Então, por exemplo, a minha filha acorda e ela toma um chazinho. Todo dia ela toma um chazinho. Daí ela vai, Que amor! ela vai lá no mercado e escolhe os chazinhos. Camomila, né? Melissa, isso, aquilo. Então, todo dia ela sabe que ela acorda e ela não pode comer, porque de manhã o efeito do cortisol sobe muito a glicemia. Então, se ela acordar e comer, vai a 300. E muitas vezes eu falei, olha como a narrativa nos mantém onde a gente tá. Eu falei, coitadinha, né? Não pode nem acordar e comer. Não pode. Então, vamos pensar numa estratégia. Então, ela acorda, toma o chazinho dela ali, de boas. Quando começa a baixar, ela toma o café. Deu, tá tudo certo. Só que, às vezes, é a mãe que, sabe, A gente quer cria botar um caos. isso. Porque isso, porque aquilo. Porque... Num aniversário, certo? Não é comer até morrer. Não, nenhum lugar, nenhuma vez, nenhum lugar. Não é comer até morrer. A gente... É normal. Não, só que o que é normal, a gente... Não, normalizou, mas não é o que deveria ser feito, O normal, né? é isso. É tu comer uma coisa, tá satisfeito, deu. Exato, tu comer verdura, legumes. Isso é normal. Aí tu acha que o teu filho é o anormal da história. Não. O anormal da história é toda outra galerinha. Claro! Sabe, eu vou te contar uma história sobre isso, que eu tava... nós saímos de férias com meu filho, e ele gosta muito de negócio de vaca, sei lá... fazenda e não sei o quê. E eu sou super, né, de apartamento, assim, né? O que os filhos fazem com a gente, fazem a gente se reinventar toda. Lá vou eu, né, pra dar comida pra vaca e cabra e bezerro, não sei o quê, tá. Aí fomos. Aí, nesse hotel que a gente ficou, tinha, tipo, um professor, assim, de coisas era de aves, né, de coruja e falcão, falcoaria. E a gente foi assistir aula com ele, né? E o meu filho adorou, achou o máximo. Aí ele falou assim, sobre um dos animais que ele estava falando. Ele falou, olha aqui, ó, se eu der essa comida para ele agora, ele vai comer. Ele tá com fome? Eu falei, claro, se ele comer... Não, ele não tá com fome. Eu pensei, mas então por que ele tá comendo? Se ele não tá com fome, por que ele tá comendo? Ele disse, olha pro nosso comportamento humano, né? Quando a gente vai numa, sei lá, uma churrascaria, se a gente comesse 2 pedaços, a gente estava satisfeito, né? A gente continua comendo. E continua comendo, e continua comendo, e continua comendo. Nessa ideia de que vai acabar a comida do mundo. E aí, tu falando isso aí, agora me veio nessa imagem aí, né? A gente acha que é normal comer e comendo e comendo, e tem uma... E não é o normal, né? O normal seria, olá, estou satisfeito. E aí, desde esse dia, eu passei a fazer esse exercício. Estou comendo porque estou com fome, eu estou comendo porque... Por que eu continuo comendo? Sabe aquela coisa assim, não, tem que terminar, tem que... brigadeiro, vou comer 20. Por que é que estou comendo?
E aí a tua filha vem, né? E é isso que a gente tá falando, né? Exato. Olhar com naturalidade, com normalidade. E que bom! Esse comportamento deveria ser o exemplo para... E hoje existe tecnologias, né? Quando eu era diabética, meu Deus do céu, né? A gente levava a insulina numa caixinha de isopor com gelo embaixo do braço. Guria! Hoje não existe mais isso, né? Hoje tem as canetas, hoje tem sensores, né? Aham, no braço. Então, assim, a facilidade, a tecnologia facilitou muito a nossa vida, Sem né? Os dúvida. nossos controles, E que enfim. bom, né? É. Então, a mesma coisa. Eu acho que as pessoas também, elas querem se tornar muito controladoras, né? É um perfil da mãe, né? Cuidar tudo, controlar tudo e se estressar. Por exemplo, eu tava falando com uma mãe, me mandou uma mensagem. Ai, guria, meu filho tem diabetes já faz, sei lá, 10 anos, eu não durmo uma noite. Eu, hã? Como assim tu não dorme uma noite? Ai, porque vai que dá. Ele usa Libre. O Libre, ele apita. Se baixa ou se sobe. Então, tipo assim, ele vai ser apitar, avisado. entendeu? Dificilmente ele não... Só se der sei lá. Mas não assim, né? Daí eu falei, tá, mas ele não usa Libre. Usa. Ai, mas é que eu fico preocupada, né? Então, assim... A gente cria, né? Tu tem que também, eu brinco, né? Relaxar. Solta a corda. Tu tem que entender tudo que tá na tua mão, mas assim, tu precisa dormir. Né? Então, assim, se vai apitar, o Libre vai apitar. Não é. Não precisa ficar preocupada. Mas, Milena, isso fala muito com uma coisa que a maternidade traz, que é essa ideia de que a gente vai controlar tudo. O meu filho não tem diabetes, mas quando ele tem muita questão respiratória, tá? Então, teve bronquiolite, internou, aquela coisa toda. E aí, uma vez eu me lembro pra médica, eu falei, nossa, eu queria filtrar o ar que ele respira. Mas olha a minha ideia. Olha a ideia da mãe iludida, né? Que é isso, a preocupação, mas e vai que o Libre não sei... Cara, não é assim, né? A gente não consegue controlar as coisas. O que a gente consegue controlar, tudo bem, tudo certo, estamos ali. Mas como é que eu vou filtrar o ar? Como é que tu vai... Não tem, né? Sabe que a doutora Márcia aqui do CD, ela me falou uma frase uma vez que me marcou muito e eu levo pra tudo isso na minha vida. Ela falou assim, a gente vai perder. Bota isso na tua cabeça. Tu vai cuidar tudo. Tipo assim, o diabetes, tu faz a mesma coisa que ontem, mas a glicemia não respondeu. Porque assim, tem mais de 40 fatores que influenciam. O emocional, o hormonal, a preocupação, o que tu come, se tu bebe, se tu te exerce. É muita, né? Só que ela falou assim, tu tem que mais ganhar do que perder. Né? Então, eu vejo assim, até as professoras na escola, ai, hoje ficou um pouco alto. Tá tudo bem, relaxa. Né? Tipo assim, esses dias a professora, ela faz balé e faz ginástica, foi puxar assim e tirou o Libre, daí toda com cautela, sabe? Eu sou aquelas mães mais raiz, assim, sabe? Eu também, não sou. Eu também. Então eu falei, prof, tá tudo bem, dá uma balinha por segurança e daqui a pouco eu tô chegando aí, sabe? Então, claro, eles têm uma responsabilidade ali, mas eu vejo que as mães se preocupam demais, né? Então, assim. Mas isso adoece as mães, né? Eu com falo, certeza. Gente, a gente tem que acertar. É o bingo da maternidade. Né? Nossa, agora eu fiz tal coisa, agora eu fiz tal coisa, a educação positiva é o não sei o quê, é a fralda, porque é o desmame, é porque eu não... E aí enlouquece todo mundo, cara. E não é saudável nem para nós, nem para as crianças, né? Então a gente tem muito essa clareza. O que a gente pode fazer e que é nosso papel? Nosso papel é cuidar da glicemia, é aplicar nos horários, é pesar a comida dela, mandar não sei o quê. Mas mesmo assim, fazendo, às vezes sai, né? Sai do escopo. E eu sou contra uma frase que até uma amiga minha, a gente estava num aniversário final de semana de uma criança, e daí ela tava um monte de mães e uma grávida, né? Daí teve uma mãe que falou assim, ó. Ai, tem aquela máxima, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Daí eu falei pra ela, eu discordo contigo. Não é? Eu discordo. Eu acho que, assim, a gente como mãe sempre vai fazer o melhor. Mas às vezes as coisas não vão sair, tá tudo certo em relação a isso. Eu acho que é um trabalho de tirar esta frase, de tirar a culpa, né? Porque pra mim, a culpa, ela vem... É quase como se tu não sentir culpa, tu tá errada. Então, tu já sai meio, a culpa tá comigo. Tá, que bom. Esqueci a culpa. Que nem brinco, eu falo, nossa, esqueci a culpa. Cadê minha culpa? Pesa, daí, né? Daí fica assim, nossa, realmente, que horror que eu tô saindo, que horror. Né? Cara, deixa as mães ser as mães, deixa as mães. É porque as pessoas vivem na internet ali, né? Aquilo ali é um terreno que faz as mães se sentir culpa. Tu tá fazendo um negócio legal com a tua filha e tal. Aí vem um perfil no Instagram. Eu conto sempre essa história. Eu tava recente a tia do Gabi. E aí começa a aparecer tudo que é perfil de maternidade pra ti, né? Tudo, inclusive o que é horror. E aí tinha assim, 3 coisas que você jamais pode fazer com seu filho. Eu já tinha feito 4. Aí
eu parei, eu digo, parem de É isso botar aí. culpa na minha cabeça, eu tô criando o meu filho, claro, com responsabilidade, óbvio, né, no teu caso, com as orientações, enfim, dentro do que a sociedade médica e pediatria diz. Agora o resto, gente, parem de botar culpa na Exato. cabeça das mães. E eu digo assim, eu digo uma frase que eu atendo muitos empresários, e eu digo isso, eu amo caos. Cara, eu amo caos. Esses dias foi engraçado, que eu tava em casa ali fazendo almoço, que de manhã eu me organizei pra ficar com eles em casa, né? Até a função do diabetes da Maitê, cuidar bastante e tal, fazer as contagens e tudo mais. Eu tava lá fazendo o almoço, o Samuel chorando. Sabe aquele número 2 que sai explosivo, é, o meu fazia de madrugada. sai pra fora, tudo Tô assim. ligada, Tipo assim, pra fora, daí ele botou a mão, e daí do nada começa a apitar o Libre da Maitê, a Maitê em Gente, tipo assim, sabe? Quem a mãe tá se identificando, Quando eu olhei aquela situação, né, e isso é muito importante. Quando tu tem a situação, o que que tu pensa, né? Eu digo assim, cara, eu amo o caos. Aí eu olhei aquela situação, assim, o Samuel com a mão cheia de merda, né? Tipo assim, sabe? Aí a Maitê em hipo no sofá, assim, sabe? Por que eu começo? Tipo assim, corrijo a hipo ou deixo, né, socorro. O caos do cocô ou faço aqui? Aí cheguei, peguei já cara, eu amo caos, eu amo caos, eu amo, é isso aí. Cara, aí eu brinco com meu marido, é a vida acontecendo, né? Olha a vida acontecendo, cara, olha a vida acontecendo. Que espetáculo isso daqui, Mas né? a vida é isso aí. Isso aí, né? Isso, é a vida. O restante é post editado do Instagram. Aí peguei um suco, dei pra ela, já peguei ele, limpei, dei um banho e tal, isso aquilo, desliguei a comida, mas não queimar, isso aquilo, daí dá tudo certo, né? Mas eu acho que quando a gente percebe isso, né? Percebe a vida acontecendo, percebe as coisas acontecendo, percebe... E as pessoas hoje, elas querem a facilidade, inconscientemente. Total. Porque antigamente não tinha Pix, não tinha streaming, não tinha... Então a nossa vida só foi facilitando e as pessoas não querem mais. Eu tava falando com uma amiga minha, eu falei, eu faço almoço todo dia. Ela, amiga, sério que tu cozinha todo dia? Eu falei, cozinho, odeio carne requentada. Só não ser de churrasco. Ela falou, não, amiga, faz assim, ó, faz umas marmitas e daí tu descongela, é uma barbada. Daí eu falei, amiga, tu não entendeu? Eu não quero mais fácil, eu quero cozinhar todo dia. E daí a Maitê, e eu não sei o que, e a Maitê, ela faz a panqueca né, que a gente faz isso aqui. Tipo assim, eu quero viver isso. Eu vou dizer pra ti, tem dias que eu digo assim, ó. Por quê? Vou ligar pra marmita. Gente, porque daí o Samuel com 11 meses comendo aquele caos, daí não sei o quê, daí aquele furdunço tudo, sabe? Mas aí quando eu vou lembrar as minhas memórias com a minha mãe, era isso, né? Então, às vezes, a gente não quer fazer, porque vai sujar, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê. E daí a gente deixa de viver porque a gente tá achando que é trabalhoso viver, né? Não, mas daí vai sujar, daí já vai fazer isso, já vai fazer aquilo, né? Então, eu acho que a gente precisa ressignificar as coisas, né? Então, tipo assim, as pessoas, coitadinha da Maitê. Eu falei, cara, não vai ter menina mais forte, mais resiliente que ela. Essa aí, ó, vai tocar o terror. É um belo jeito de olhar. E ela tem um perfil de liderança, tu tem que ver. Ela né? Ela é faca na bota. Ela né? é filha de quem, tu acha? Pois ela puxou né? quem, será, né? Macieira não dá goiaba. E eu digo isso para a nossa vida como claro. todo, né? Tu sabe que lá em casa a gente gosta muito de churrasco, né? Baixo índice glicêmico, né? Enfim. Daí eu falei pro meu marido, tem uma coisa muito errada. Dele, o que tá errado? Fazer churrasco só domingo ou só sábado. Cara, a vida, 7 dias na semana, a gente faz só no final de semana. Não, eu acho que a gente tem que mudar o negócio. Toda quinta-feira ou quarta tem que ter churrasco. Daí ele falou assim pra mim, tá, mas é dia de semana. Daí eu falei, e daí que é dia de semana? Daí ele falou, tá, então tá. Daí eu falei, mas eu sou uma pessoa de pessoas. Se deixar, tem gente lá em casa todo dia. E aí, isso já faz uns 4 anos que a gente implementou. Então, toda quinta-feira, agora a gente mudou pra quarta, a gente faz churrasco lá em casa. Que sabe? Legal. Daí uma quarta a gente convida convidados, né? E uma só família, né? Que legal. Então, assim, dá trabalho, a gente vai dormir mais tarde, tem que se organizar. Mas é sobre isso, sabe? É que momentos que eu tô gerando, o que eu tô trazendo. Porque às vezes a gente acaba vivendo só o ordinário da vida e não
quer fazer o restante porque dá muito trabalho. Esse evita perrengue aí. É lógico que a gente não vai ver ela gosta de caos, já perceberam? Amo o Porque a caos. gente não vai ver 24 horas no caos. Mas eu tava no estádio, eu levei meu filho, e eu só posso levar o meu filho sozinha pro estádio, porque meu marido é repórter de futebol. Então ele tá sempre no jogo. Trabalhando, né? Então sempre que eu for, o pessoal tá nos avisando que o episódio do tempo já estourou, então vamos fechar. E aí um pai me falou assim, nossa, é a primeira vez que eu tô trazendo meu filho sozinho, né? Porque é muito... Tu sempre traz sozinho? Eu falei, sempre. Não conheci outra opção. Eu não sei como é mais alguém junto. E sozinho, isso aí, com cocô explosivo, né? Meu filho usa fralda ainda. Com mamar, ele mamou no peito, então era eu no jogo e tal, xingando o juiz e na minha teta. Porque é uma maneira como eu conheci. E vai dar trabalho? Vai dar trabalho. E ó, beleza, olha o que eu tô vivendo com ele, coisa que ele vai lembrar depois, que eu vou lembrar depois, que a nossa família, né? O meu pai me levava no estádio. E aí ele disse, ele disse, mas teu filho já acostumou. Eu falei, cara, nem sempre dá certo. Tem vezes que ele não quer ficar aqui vendo o jogo, ele se irrita, ele quer fazer outra coisa, eu negocio uma pipoca, daqui a pouco não sei o quê. E a gente vai vivendo no caos e vai... Tá bem, né? Porque o caos, ele não é ruim, né? Mas é tudo aquilo que foge do meu controle. Eu acho que as pessoas... a gente quer... Não, eu vou sair, daí ele não vai chorar, daí ele não vai cagar. Aí vai fazer a soneca na 8h51, porque se for 8h52 já tá tamanho horrível. Entendeu? Então, perde assim, a carteirinha de mãe. A gente... claro que nós, como é inconsciente, a gente vai querer o melhor e fazer o melhor. Não, vai, nós vamos fazer. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é sobre ressignificar e viver mais, sabe? Claro. Viver mais, aproveitar mais e... Sair do manual, né? Exatamente. Vamos viver as coisas que tem que viver. Tá, acabou o nosso tempo. Então eu vou pedir resposta mas não é uma resposta complexa, não vai dar pra fazer em 1 minuto, que é gravidez. Foi muito difícil? Foram 2. Foram 2. Eu tive 2 gravidezes, a da Maitê. A Maitê eu tive pré-eclâmpsia, né? Então, internei também, era pandemia, daí foi um pouquinho mais desafiador, porque... Com quanto tu tava quando internou? Eu internei com 34 e ganhei com 35. Tá. E então, as academias eram fechadas, ir no médico, fazer exames, era uma realidade totalmente diferente, né? Mas eu sempre sonhei em ser mãe, sempre. Sempre. Uma coisa que eu tinha certeza era que eu ia ser mãe, assim. Sempre é uma coisa muito forte em mim, assim. E aí eu tive a Maitê, foi bastante trabalho de cuidado com diabetes, né? Tu imagina tu saber que a saúde do teu filho depende do que tu come, do que tu, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, é um peso bem alto. Mas dá tudo certo, até porque o melhor tratamento tu vai ver é quando tu tá grávida, porque aquilo ali tu tem uma razão, né? E aí, quando deu a gravidez da Maitê, eu falei, não vou mais ter filho. Foi realmente muito difícil, assim, eu internei, daí tu cria uma expectativa, né, de tu sair da maternidade com a criança, daí a Maitê nasceu de 35, o pulmão não estava saturado, ficou 12 dias na UTI, né, então a gente foi embora do hospital sem ela, né, tu sair com aquela cadeirinha sem a criança, então foi muito sofrido isso, porque não que não tava super bem cuidado, mas tu gerou um sonho, uma expectativa que não foi atingida. E daí eu falei, beleza, não vou mais ter filho, mas lá no fundo, sabe, tu não quer porque tu racionaliza, mas tu quer porque era sempre tu quis ter 2 filhos, né? E aí tava batido o martelo que não teríamos na enchente, eu decidi ter filho. Porque daí o meu pai, eu tenho um irmão, eu e meu irmão, a gente se dá muito bem, a gente era vizinho de porta, agora ele se mudou até pra um outro lugar. Quando meu pai foi atingido pela enchente, eu falei assim, gente, olha a importância de tu ter irmão, né? Total. Eu já sentia isso, já sentia. E daí eu brinco, né, que eu tava sem casa. Que é tudo, já viu, ela vive no caos. Vamos caos. Sem casa, nós não tava, né, enfim, ficou aqueles 20 e poucos dias ali, e daí eu falei pro meu marido, nós temos que ter outro filho. Ele falou, como assim? A gente não tem nada, a gente perdeu o que a gente tinha, e a gente não tem nem onde morar, nós estamos morando de favor, e daí tu quer engravidar neste momento? Eu falei, exatamente nesse momento, né? Eu sou uma boa vendedora. Daí eu falei pra ele todos os motivos, isso e aquilo. E tal, daí ele falou, tá, então vamos, né? Então, isso foi em junho ali, daí eu, né, tenho uma preparação para baixar mais a glicada, porque bagunçou, né? Aí 3 meses ali me reorganizei e tal. E engravidei do Samuel. A gravidez do Samuel foi bem diferente, porque eu já sabia o que eu ia passar. Já foi mais leve.
Claro. E não tive a pré-eclâmpsia, mas como ele estava muito pesado, né? Eu acabei baixando para... Ele nasceu com 36 semanas, Uhum. com 4 quilos, 4,460 e 53 Mulher centímetros. do céu. Gigante, gigante. Então, aí, como ele já estava muito grande, né? A gente fez a Uma criança cesárea. com quase 5 quilos. Eu perguntei pra ela, Ia nascer com foi cesárea, né? foi cesárea. Então, eu se deixasse, eu teria mais um ainda, né? Eu tô que nem eu também. O caos do primeiro, eu falei assim, ó, meu Deus, nunca mais. Quando meu filho nasceu, aquele puerpério pra mim. Essa mulher, ela foi fazer prova com o filho com 2 meses, né? Caberia um outro podcast aqui. Mas o meu começo, eu disse assim, como as pessoas conseguem? Isso aqui é impossível, eu não consigo manejar essa criança. Eu já tinha feito tudo na vida, eu disse, isso aqui é impossível, esse é o trabalho mais difícil do mundo. Passou aquele perrengue do início, que durou, sei lá, 1 ano, o meu puerpério foi grande. Eu quero ter 10. Meu marido falou, o quê? Tu tá louca? Eu já consegui convencer ele até o segundo, que nós teremos em algum momento. Aí, quando eu tiver o segundo, eu vou convencer até o terceiro. E assim nós vamos. Eu disse, nós vamos chegar nos 10. Eu disse, não, tu tá completamente louca. E tô, né? Não, mas é tudo de bom, né? É Eu digo, tudo. é o maior amor e o maior cansaço, né? Não, Nas cansaço. A minha olheira, ela já é o pré-sal, aquela é funda, não tem corretivo que dê conta. Nós passamos todo o tempo, que é isso que as mães fazem, elas começam a falar dos filhos e da vida e passa todo o tempo. Eu quero que tu deixe uma mensagem, Milena, para as mães que estão ouvindo esse episódio e que acho que devem ter se identificado contigo em várias questões, mas algo que tu acha que, que tu gostaria que tivessem te dito. Eu acho que a primeira coisa é terão dias difíceis e não adianta dizer que não terão. Vai ter dias que tu, né, mães que têm filhos pequenos, é tu que faz o tratamento, o diagnóstico, e tu vai estar cansada, tu vai estar sobrecarregada, então é importante tu ter alguém que tu consiga chorar, que tu consiga botar para fora a tua dor, né? Porque eu digo que a cura vem pelo falar e ouvir, né? Então a gente tem que ter momentos, muitas vezes eu falo para minhas amigas, eu digo, vem aqui que eu só preciso botar para fora, né? Então tu ter pessoas, né, amigos, né, o esposo, o parceiro ali para compartilhar isso. E tá tudo certo, eu acho que isso faz parte do bom tratamento. Sabe aquele dia que tu tá indignada, tu botar para fora? Não segura, né? Porque realmente é difícil. São várias decisões durante o dia, é um alerta que tu tem, é o cuidado da glicemia, o que vai comer, o que vai alterar. Sim, tu é CEO de todas as coisas relativas e a segunda coisa é o teu filho vai ser, ou a tua filha vai ser muito diferenciado no mercado. É verdade. Né? Porque, assim, o que ele gerencia, né? E o que ele desenvolve de competências, não vai ter ninguém. Vão ter poucas pessoas que vão ter isso. Né? Então, ressignificar. Tu vai aplicar, ressignifica. Tu vai, né? Porque se eu ficar vendo a dor, vai ser dor. Para mim, tu vai passar isso para criança. E se tu escolhe focar nisso aí, exatamente, vai ser horroroso para todo mundo, para ti, para o teu filho, levar para esse lado, né? Pelo que tu tá me contando. Exato. Então, assim, eu acho que é importante olhar, né? Ter este... É fácil? Não é fácil. Não é. Mas tem que... No início tu força, mas depois tu diz, cara, eu falo pra minha... Hoje eu fiz insulina nela. E ela falou, mamãe, de novo, que de manhã a gente faz 2, né? Deu, filha, não tem ninguém mais forte que tu. Olha só, olha como tu é forte. Olha aqui, tu faz insulina, tu aplica injeção e nem chora. Né, mamãe? Eu sou muito forte, né? É assim que nós vamos usar. Eu sou muito forte. Que coisa maravilhosa. Que coisa então, tu tá formando uma identidade, né? Outro dia, assim, coitado. O teu filho sente a tua emoção. Não adianta. Emoção, tu não transcende a tua energia. Então, assim, a forma como tu tá gerenciando, se hoje tu tem esse peso, o meu convite é, muda. Porque tu vai levar isso pra vida toda. Né? Então, assim, eu sou a prova disso. Eu fiz Ironman, eu não só fiz quando subi no pódio da Ironman. Eu tive 2 gravidez que, né, tem os seus desafios, mas deu tudo certo. Né? Então, acho que é sobre isso. Né? Uma criança que tem uma deficiência, né, alguns desafios a mais, ela tem a oportunidade de ser muito mais desenvolvida, criar um repertório muito maior. Desde que eu não ensine ela a ser vítima. Isso, mudar o foco, exatamente, né? Sai do lugar da dor que ele existe, ok? Quando precisa chorar, nós vamos chorar, faz tudo certo, tá tudo certo. Mas olhar com um olhar de, estamos ampliando o repertório, isso é uma criança... Eu tenho uma frase que eu gosto muito da Lia Luft, que é, a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira.
esse chão que ela tá pisando agora, né? De mamãe, sou muito forte. É o chão que ela vai pisar por toda a vida. Parabéns por essa mãe maravilhosa. Que coisa boa te conhecer, conversar contigo. E agradecer aos nossos queridos e queridas ouvintes. Estouramos tudo. Bruno já olhou pra gente. Vamos ter que fazer um episódio novo. Vamos fazer Episódio isso. 2. Eu e o menino estamos combinando aqui, tá? Vamos fazer um episódio 2. Agradecer a quem nos acompanhou. Agradecer a técnica do Kevin Andrew, que está aqui conosco. Muito obrigada a todos. Continuem acompanhando o Instituto da Criança com Diabetes nas plataformas digitais. A gente tem a nossa campanha de arrecadação das tampinhas, tem toda a nossa movimentação para a corrida, para o jantar do ICD. Então, você está mais do que convidado a seguir conosco. O episódio de hoje fica por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.